Olá, meu nome é Nilza Fraga, eu sou aqui da cidade de Erechim, sou casada, tenho 3 filhas e eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Bem, eu fui uma criança que nasci num lar que não era cristão, eu morava no interior, né? E até os 10 anos eu tive uma vida assim, tranquila. A primeira experiência de trauma que eu tive com 10 anos, um acontecimento que traumatizou muito a minha vida, né? Foi quando eu fiquei mocinha e a forma como que foi conduzido depois me trouxe muitos traumas, né? Da dificuldade de relacionamentos. Eu fiquei agressiva de uma criança dócil e gentil. Eu fiquei agressiva, principalmente contra meninos, né? Eu peguei assim, repugna deles. E também vim de uma família que morava tudo junto, apainelados, muitas pessoas na mesma casa, onde eu sofri abusos, né? Da parte de familiares que também me trouxeram muitos traumas no decorrer da minha adolescência e depois juventude, né? Na infância eu também sofri bullying, onde eu era excluída das brincadeiras quando eu ia visitar meus primos no interior, da onde eu vim. Não queriam brincar comigo porque diziam que eu era gorda. E com o decorrer da minha juventude, eu fui crescendo com transtornos muito fortes, assim, transtornos alimentares, onde eu não comia, né, para ficar magra, e depois desenvolveu então a bulimia, que é comer e vomitar aquilo tudo que tu come, né? Eu sofri muito com isso, porque eu queria ter uma aparência, né, que aos olhos das pessoas fosse aprovada. E, consequentemente, eu fui crescendo, né? E depois fui para o trabalho, trabalhei com criança especial, onde foi uma fase que tive muita realização na minha vida. E depois, mais tarde, me casei e ali então começava o excesso de cuidado do corpo e da aparência, onde eu gastava muito, quase tudo que ganhava, em ter roupas bonitas, calçados, acessórios, perfumes, porque para mim era muito importante a aparência externa. E daí depois tive gravidez, né? E aí começaram os problemas depressivos, onde eu não conseguia lidar com as circunstâncias, porque internamente tudo estava muito ruim e eu tentando arrumar o externo, mas o interno estava ruim. E começaram então as medicações, né? Por crescer assim, sem ter vínculos de amizades, eu criei o meu mundo imaginário, onde lá eu vivia assim, numa fuga de uma vida perfeita, do que era bem ao contrário da minha vida externa, né? Porque na minha família, meu pai é ausente, e toda menina tem um pai como um herói, né? E aos poucos que eu fui crescendo e vendo que aquela figura paterna não era aquilo que eu imaginava, isso foi ruindo dentro de mim, né? E eu passei a ter sentimentos muito ruins em relação ao meu pai, muitas revoltas com ele, né? Porque eu via o sofrimento da minha mãe e assim eu tinha dificuldade de lidar com essa situação dentro de casa, né? Então eu me isolava e vivia aquele meu mundo imaginário. Então, aos 10 anos, né, de idade, eu menstruei pela primeira vez. Eu era uma criança que ainda brincava de boneca e tinha
inocência, e a forma com que minha mãe me abordou sobre aquela experiência, né, causou um trauma muito grande na minha vida, porque ela disse assim, que a partir daquele momento eu era para cuidar com os meninos, né, onde eu estudava. E aquela menina dócil e ingênua e amável que eu era, eu me tornei uma menina muito revoltada, brigava muito, e principalmente com os meninos, eu peguei a aversão dos meninos, né? E na escola a professora notou essa diferença, que foi enorme, e veio conversar comigo, mas eu não consegui dizer para ela o que era isso que eu estava sentindo, né? E a partir dali foi por muito tempo isso, um trauma cada vez que eu pensava, né? Porque o sentimento que passou para mim que aquilo era uma coisa horrível que tinha acontecido comigo e que poderia acontecer, né? Hoje eu sei que a minha mãe se preocupava que eu fosse engravidar, né? Por ela não sabia nem me explicar essas coisas. E por um tempo eu me vestia de menino, para que uma forma de proteção de não me aproximar, dos meninos não se aproximar de mim. O fato traumatizante que eu passei de fazerem bullying comigo a respeito do meu peso, né? Naquela fase da adolescência que eu comecei a engordar, causou em mim traumas muito grandes que mais tarde, né, eu tive transtornos alimentares em qual eu sofria muito para ter uma aparência de estética bonita, né, para mim. Eu forçava ao máximo conseguir ficar magra, e realmente eu fiquei muito magra, mas desencadeou muita dor em mim que eu tive que buscar ajuda com remédios, né? Buscar nos médicos tratamento para aquela angústia, aquela ansiedade que eu tinha, aquela dor. Quando eu comecei a trabalhar na PAI, eu ainda era bem jovem também, comecei com 15 anos, né? E aí eu pude olhar para aquelas situações daqueles meus alunos, que a vida deles, né, toda aquela restrição que eles tinham física, mental, era muito maior do que tudo o meu sofrimento, né? É onde eu pude dedicar toda a minha energia em cuidar, dar amor, né, ter paciência com eles, e me compadecer muito, né, com as famílias e com aqueles seres que estavam ali na minha frente, né? Então isso foi eu vi que foi um momento assim da minha vida onde eu conseguia lidar melhor com essa minha dor, vendo que a dor dos outros era muito maior que a minha, né? Eu atribuo que a minha depressão veio através de tudo isso que eu passei, a minha infância, a minha adolescência, e depois a fase adulta, lutando sempre com aquele vazio que tinha interno dentro de mim, as dores dos traumas que eu passei, né? E uma vida que me trazia sofrimento, era uma vida familiar, e depois no casamento também, né? Quando eu comecei a ver que aquela mesma situação de brigas que tinha em casa e que eu não queria e que sofria com aquilo, depois também foi transferida para minha vida conjugal. Não, eu atribuía a todo o meu passado, eu tinha muita revolta dentro de mim, e de certa forma eu tentava lutar muito contra aquilo que eu passei, que eu não queria mais ter essa dor, ter esse sofrimento, e não queria passar isso para as minhas filhas quando eu fiquei mãe, né? Então era uma luta interna muito grande, e eu não queria mostrar para os outros o que eu sentia. Então eu vi que eu fazia um esforço sobrenatural para parecer que eu sempre estava bem, principalmente no meu ambiente de trabalho, né? Por
porque, como eu falei antes, a questão ali da própria, dos próprios alunos que a gente tem, né, que a gente tinha, e naquele meio profissional de professores, eu tentava passar uma imagem, e na sociedade também, uma imagem de uma família perfeita, de um casamento perfeito que eu tinha, e de uma pessoa que não tinha problemas, mas internamente aquilo, né, me vinha aquele vazio, aquela dor, aquele sofrimento que me levava cada vez mais a tornar dependente dos remédios para poder lidar com isso, né? Quando eu passei por um assédio na minha adolescência por parte de um familiar, desencadeou em mim uma desconfiança muito grande nas pessoas, principalmente na figura masculina, de não confiar em ninguém. E eu tinha dificuldade de relacionamento, não consegui ter namorados. Aquele que eu namoro, o meu primeiro namorado foi meu marido e o pai das minhas filhas. Então, quando eu cheguei ao ápice da minha depressão, foi quando eu tive síndrome do pânico, em que eu não sabia mais o que fazer da minha vida, né? Porque tudo fica cinza, tudo fica escuro, tu não vê para onde tu correr. Foi quando Jesus chegou na minha vida, através de um pastor, né, que estava chegando na cidade de onde eu morava naquele momento, e ele veio fazer uma visita na minha família. E eu, naquelas alturas, né, me agarrei com toda a força, com todo de todas as formas para poder, né, que através do que ele trazia para mim, eu vi que era a única solução para a minha vida, né, e eu fui vendo a transformação através da busca, através de conhecer mais Jesus, que eu busquei em toda a minha vida, né, mas eu não encontrava. E ali eu pude ver que realmente ele veio quando a gente tem essa experiência de encontrar ele transforma a tua vida. E assim a minha vida foi transformada, e a partir daquele momento que eu encontrei Jesus, eu nunca mais larguei até hoje. Na verdade, quando eu comecei assim, me entender assim, por gente, né? Quando eu comecei, eu sempre busquei o Senhor. Na minha trajetória toda de vida, eu busquei em todos os lugares, mas eu não encontrava, né? E foi quando chegou o Evangelho do Reino na minha vida, que me mostrou a verdade, né? De que Deus tinha me criado, Deus tinha um propósito para a minha vida, e que a minha história, a partir dali, seria diferente. Porque a partir daquele momento, quem ia guiar a minha vida, né, uma escolha que eu fiz, seria o Senhor, como Ele tinha planejado desde o início, né, quando eu pude entender isso. Então, mudou totalmente a minha vida. Eu digo para você que está ouvindo hoje esse meu relato, é que Deus tem a solução para todos os teus problemas. Se tu acha que a tua vida não tem mais jeito, Deus tem solução para tudo. Basta você querer e dar uma oportunidade para Ele. Dê uma oportunidade para Deus transformar a tua vida, assim como Ele fez com a minha. Bom, essa foi a minha história. E a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Quadro de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medos, sofrimentos e dores, tudo isso foi vencido através dessa intimidade que eu fui tendo com Deus. E claro que as dificuldades vêm, mas hoje eu sei que Deus, Ele pode resolver todos os meus problemas. Então eu busco nele isso todos os dias.